porque agora a gente tem o nosso destaque da entrevista no programa de hoje com o quadro O Assunto É. E o assunto é, hoje, recebe aqui o excelentíssimo governador do estado, o coronel Marcos Rocha. Satisfação recebê-lo, governador. Muito boa tarde. Satisfação é minha, Adilson Honorato. Mais uma vez cumprimento aqui a Adriana Furtado, agradeço o convite para estar aqui na entrevista com você. Governador, tem várias pautas aqui e pode ter certeza que a gente vai ficar com várias delas sem conversar, porque é muita coisa. É muita coisa tem ocorrido. O governo do senhor tem sido marcado por uma evolução assim, muito positiva e histórica. Eu começo falando da empregabilidade. Isso. Né? Nós temos apresentados aqui, não dados fornecidos pelo governo, e aí que é o mais relevante. O próprio IBGE aponta que Rondônia está entre os estados com maior índice de empregabilidade. Isso é um fato histórico e muito nos alegra, porque há um tempo atrás, eu cheguei em Rondônia, governador, final dos anos 80, início dos anos 90, 89, 90, basicamente. E desde sempre aqui foi visto como a terra das oportunidades. E ao longo da história permanece ainda sendo, porque pelo que a gente vai observando, continua sendo o olhar diferenciado do Brasil inteiro para cá, né, governador? Exatamente. Eu também estou muito feliz, né, com os resultados que a gente tem alcançado junto ao governo do estado. Isso é fruto de um trabalho de uma equipe comprometida, mas também fruto de um trabalho de uma população inteira que acredita e que veio ou nasceu aqui no estado para trabalhar. Esse é o nosso diferencial, o nosso grande diferencial. Então, quando chega a notícia de que Rondônia se mantém, na verdade, como um estado com o menor desemprego do Brasil, onde as pessoas estão, em sua maioria, praticamente em emprego pleno, Adilson Honorato, no estado de Rondônia, então a gente fica muito feliz. Olha só, era 5 ponto alguma coisa, caiu para 3,2, eu estava anunciando isso, e agora a gente alcança aí o índice de 2,4, né, da parte de desemprego, o que demonstra ser o estado onde tem o maior número de pessoas empregadas no país. Agora, isso é maravilhoso. Uma notícia tão boa, mas que também ocasiona problemas. E aí eu justifico, por quê? Porque aí começa a faltar a mão de obra. Exatamente. Por outro lado, também a gente tem a questão da mão de obra qualificada. E aí eu queria fazer um parênteses, porque eu tive a oportunidade de, há algum tempo atrás, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Eu sei que eu entrevistei aqui o representante da SEDEC, que é inclusive o vice-governador. É o vice-governador hoje. Isso. E a gente falava naquele momento sobre também os programas de qualificação que estão sendo ofertados justamente visando o quê? Essa atualização que o indivíduo precisa passar por ela. Se eu tenho o maior índice de empregabilidade, agora eu preciso ter o quê? A qualidade da mão de obra ofertada. Então é o momento também das pessoas mudarem de vida. Aquela função que eu sempre almejei, com a qualificação eu posso encontrá-la. Esse é um trabalho que também é uma prioridade para o senhor, né? Sim, é uma prioridade. A gente veio trabalhando não só pela SEDEC, desde o governo passado, mas também pelo IDEP, pela própria Secretaria de Educação, a gente trabalhando para que nós possamos ter mão de obra qualificada no estado de Rondônia. Quando você percebe as carretas que nós adquirimos pelo IDEP para poder levar conhecimento a toda a população do estado, e ali tem tudo, ali você tem máquinas agrícolas, você vai ter agora a parte de oficina de motos também, você tem uma série de qualificações que são levadas a todos os municípios, podendo ofertar essa mão de obra qualificada para a nossa população. E pela SEDEC, a gente também fez vários projetos onde visou qualificar a mão de obra, permitir com que as pessoas pudessem abrir os seus conhecimentos, mostrar o conhecimento que tinha. Criamos vários projetos e hoje a gente tem aí um estado que consegue oferecer mão de obra qualificada. Agora, o que você falou é verdade. O problema que isso gera, né? Porque toda coisa boa traz alguma coisa não tão boa. É falta de mão de obra. Então, eu já vi alguns empresários dizendo que está faltando mão de obra de pedreiro, faltando mão de obra de pessoas que já estão empregadas em outras áreas. Então, isso, como é solucionado? Acaba que pessoas de fora, né, pedem, né, são transferidas ou mudam, melhor falando, para o estado de Rondônia e esse problema vai se solucionando. Ainda mais com as empresas que estão chegando. Eu sempre digo, Adilson, que
todos esses dados que a gente tem alcançado positivos aqui no Estado, está atraindo empresas para o Estado de Rondônia, está atraindo indústrias para o Estado de Rondônia. Então, tudo aquilo que a gente sempre sonhou está acontecendo desde o mandato passado e isso é muito bom para toda a população. Governador, já tivemos o ciclo da borracha, né, do período da construção das usinas, do período de exploração de minérios, né, enfim, teve vários ciclos por aí. Acho que é a primeira vez que a gente enfrenta um ciclo de empregabilidade de forma generalizada, que talvez seja o mais sustentável. Pode ser um dos marcos da gestão do senhor. Já parou para pensar sobre isso? Porque na história a gente não tem esses números em termos de empregabilidade. Não tem na história. Na verdade, eu nem penso muito, né? Assim, eu tenho que fazer isso por causa disso. Né? Na verdade, eu falo assim, a gente tem que fazer isso porque tem que fazer, né? Vamos fazer isso porque tem que ser feito. Trabalho e as consequências vão surgir, né? As consequências, elas surgem, as consequências positivas, elas surgem naturalmente. Eu vi hoje que tem um chamamento também aí para mais de 500 pessoas para a área da educação, né, Rosângela? Tem vários outros setores do governo também. Tem essa grande empregabilidade da iniciativa privada, o Estado também vem buscando meios para entregar um serviço de melhor qualidade para a população. Então, a gente pode ter o mais otimismo possível na questão econômica propriamente nos próximos momentos. Olha só, o Estado de Rondônia, a gente cresceu no PIB. Se a gente observar os dados, são dados oficiais, nós crescemos no PIB. Né? Quanto tempo a gente aguarda por isso? Nós somos AAA em capacidade de pagamento, solidez fiscal. Nós somos nota A agora. Esse é um trabalho que o senhor priorizou desde o início da sua gestão, do mandato. Porque só tem crescido a positividade em termos da questão da transparência e credibilidade do Estado. Exatamente. E o tempo inteiro. E, Adilson, as pessoas perguntam. Já me perguntaram, em 2020, nós estávamos na pandemia, né, e eu falava de AAA, né, que nós éramos AAA. E alguém me perguntou assim, mas, ô governador, isso na minha página lá do Instagram. Governador, para que serve isso para mim? O que tem a ver esse negócio de AAA? E aí eu respondi para essa pessoa, para esse senhor, que a importância era que atraía investimentos para o Estado de Rondônia. Então, hoje, todos esses dados positivos que a gente está alcançando, inclusive hoje, nós somos também o segundo no ranking, né, da melhor qualidade dos dados contábeis do Brasil. Então, veja bem, isso tudo aí atrai investimentos e permite com que a gente consiga melhorar as condições de toda a população do nosso estado de Rondônia. Perfeito. Governador, mas tem coisas que, assim, a gente está falando muito positivamente nesse primeiro momento, mas tem muitos obstáculos, né? Tem muitas dificuldades a serem encaradas. Eu queria trazer um pouco para o campo que tem algo muito positivo, mas que a gente precisa também debater consequentemente, até porque faz parte desse processo de evolução de desenvolvimento. Eu falo do marco do zoneamento. Ontem eu tive uma conversa com a deputada Thaísa, e aí eu a questionei sobre isso. Olha, mas a Assembleia, ela tem se preocupado também em retomar essa pauta? Porque hoje a grande questão é como que a gente pode ser mais produtivo e, paralelo a isso, mais sustentável. Respeitando o meio ambiente e as áreas específicas. Aí o ponto positivo que eu já trago logo de início aqui é que no primeiro semestre o governo do senhor conseguiu diminuir desmatamento, enfim, a gente está num caminho muito positivo. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo sobre isso aí. Exatamente, nós tentamos apresentar, inclusive, o projeto de zoneamento na gestão passada. Houve uma dúvida, um problema e não demora muito, isso vai acontecer novamente. Né? A gente vai trabalhar em conjunto com a Assembleia para que a gente consiga, então, apresentar esse zoneamento, os nossos deputados conseguirem entender aquele zoneamento, isso vai dar prioridade, né, vai ser benéfico para o nosso Estado. O que acontece é que, enquanto isso, a gente vem trabalhando. O Estado de Rondônia, eu apresentei lá nos Estados Unidos, numa viagem internacional que eu fiz, eu falei que a gente havia reduzido 10% durante todo o período. E nós triplicamos a produção. Na verdade, eu não precisei falar, porque a pessoa de lá, americana, falou para mim, olha, como vocês conseguiram reduzir o desmatamento e aumentar a produção. Só que agora, o que vem acontecendo? Nós apresentamos um dado ainda maior. Nós conseguimos reduzir o desmatamento em 60% do mesmo período do ano passado.
Então, no mesmo período do ano passado para agora, nós reduzimos 60%. Aí alguém pode falar, mas a gente vai ficar protegendo o meio ambiente? Então, eu quero dizer para todos os nossos produtores aqui, para alguns eu tive condições de falar pessoalmente, nós precisamos proteger. E eu vou dizer por quê. Não só em razão da sociedade no futuro, que também é importante, mas vamos lá falar, as empresas, elas só irão comprar produtos de locais que protegem o meio ambiente. Então, tecnicamente, é importante para os nossos produtores proteger sim, porque a tendência é que essas áreas também forneçam recursos para o nosso estado, para os nossos produtores. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Isso aí, os americanos falaram que é um modelo mundial que está acontecendo aqui no estado de Rondônia. São muitas notícias boas que a gente tem, muitos pontos favoráveis. Eu sei que às vezes é difícil, Adilson. O empresário, o produtor vê lá, mas tem aquela área que eu poderia produzir mais. Entretanto, se produzir em cima de área ilegal, eles têm o controle de lá, né? Tudo no satélite, de todo lugar do mundo. Então, a gente não vai conseguir vender, eles não vão aceitar esse produto. Então, eu apresentei lá para eles, né, o nosso boi verde, apresentei que nós temos 60% de área protegida, eles viram lá que nós estamos protegendo o meio ambiente e que, ao mesmo tempo, nós aumentamos muito a produção. Então, chineses que estão doidos para que eu vá lá, os coreanos ficaram fascinados com o estado de Rondônia, o ministro da Agricultura me convidou para ir lá com ele, eu fui. Então, o único governador que esteve presente, isso é bom, né? Você acaba falando sozinho, né? Você fala sozinho. E apresentei um vídeo muito bonito, mostrando o nosso povo, a potencialidade que a gente tem. Isso para a gente é maravilhoso. Governador, eu precisava falar sobre infraestrutura, segurança pública. Ele tem tempo, Rosângela? Tem um cadinho de tempo? Pode continuar conosco? Continua. Eu posso fazer uma pausa rapidinho aqui, para a gente retomar o papo? Tá? Pode sim, pode sim. Tem que pagar a conta, alguém tem que pagar a conta aqui, né, governador? Vamos lá.